Vamos então, irmãos, para a palavra de Deus. Convido-os à leitura no Evangelho escrito pelo nosso irmão João, capítulo número 6. Leremos do verso 14 até o verso 27. Livro de João, capítulo 6, versos 14 até 27. Enquanto os irmãos localizam o endereço, nós, com muita alegria, apresentamos o servo de Deus, nosso irmão Josué. Ele é pastor, serve a Deus na Assembleia de Deus de Utinga, é amigo do pastor Mário Romig, amigo do pastor Mário e amigo de nós todos também. Esse servo de Deus é bem-vindo aqui. Amém. Alguém dá um abraço nele aí, que Deus abençoe. Aqui tem um estudo bíblico do outro lado, é seu? Deus abençoe. Pastor é tudo igual, né? Não pode estar parado, está escrevendo alguma coisa. Deus abençoe, irmã Simeia. Muito bem. Quem já encontrou João 6, de 14 até 27? Diga: eu achei, pastor. Então vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Amém. Amém? Amém? Podemos assentar, irmãos. Quem consegue ser mais comedido na expectativa ou nas suas expectativas, evita o sofrimento causado pela decepção. Uma das coisas importantes do ministério, que me foi ensinada pelo Senhor através de meu pastor, é que o ministério
é uma área de total, completa, integral dependência do Espírito Santo. Porque é necessário, enquanto servir, ter o discernimento para identificar aqueles que aplaudem pelo interesse e os que seguem juntos por amor, distinguindo daqueles que seguem juntos porque de alguma forma são beneficiados. Jesus é o Rei dos Reis, sim ou não? Ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como que, veja o verso 15, como que as pessoas o veem ali e correm para fazer dele um rei, mas ele caiu fora. Ele não é o rei? Quando o Pilatos foi tirar onda com ele, dizendo: você diz que é o rei dos judeus? Você está dizendo. E na verdade foi para isso que eu vim mesmo. Então ele sabe quem é, né? E sabendo quem é, ele rejeitou isso. Algumas pessoas diriam: não, é porque não era a hora ainda e tal. Mas vamos pensar um pouco com calma nesse texto que a gente acabou de ler. Algumas pessoas que se disponibilizavam para estar sempre com Jesus, serviam, como nós lemos agora há pouco no livro de Lucas, capítulo 8. Temos lá o nome de 3 pessoas, pelo menos, além de outras pessoas que nós não sabemos os nomes, né? A Maria, a Joana e Susana, né? Essas aí serviam, elas seguiam para servir. Porém, existem pessoas que seguem não para servir, mas para de alguma forma auferir ou alcançar algum benefício por estar seguindo ao Senhor. E é disso que nós vamos conversar hoje, ok? Ok? Então, algumas pessoas, visando o que poderiam receber, queriam elevar Jesus, exaltar Jesus, enaltecer Jesus e fazerem dele o rei. E 2 coisas que a gente precisa identificar aí. Primeiro, o interesse que eles possuíam fez Jesus se afastar deles. E esta é uma lição para a gente. A gente precisa o tempo todo pensar, buscar a direção de Deus, graça de Deus. Aliás, eu tenho ensinado há muitos anos os obreiros mais jovens que talvez o dom mais importante para o exercício do ministério não é o de profecia, mas é o de discernir os espíritos, né? Porque nem sempre a gente sabe o que as coisas são de verdade, não é? Então, o interesse daquelas pessoas fez que Jesus se afastasse deles, se retirasse. E a segunda coisa é que eles não estavam pensando na causa do Evangelho. Que Jesus ia de aldeia em aldeia pregando, curando, libertando, falando da vinda do reino de Deus. Eles não estavam nem aí com isso, contanto que eles recebessem aquilo que eles estavam indo buscar. Quando eu era mais jovem, eu ainda sou muito jovem, graças a Deus. Aliás, eu sou jovem demais. Tem alguém do iFood aí. Quando eu era mais jovem ainda,
eu ficava bravo com pessoas que vinham na igreja, recebiam a bênção e sumiam. Vinha, quero oração por tal coisa, aí recebia a bênção lá e nunca mais eu via. Eu ficava bravo com isso. Até que o Espírito Santo me ensinou. Jesus curou 10 leprosos de uma vez, numa ocasião. 9 foram embora, mas não foram embora doentes. Eles continuaram curados, continuaram são, continuaram normal. Um outro veio e, além daquela cura, recebeu outras coisas mais. Então, na minha cabeça, todo mundo tinha que ser igual àquele que volta. Mas tem gente que a fé só alcança seguir Jesus para receber alguma coisa. Ele passa numa igreja e diz assim: tá, o que eu posso ganhar daí? O que eu posso servir não é a primeira opção. Aliás, servir é a vocação de nós todos. Um serve numa área, outro serve em outra área, outro serve em outra área, e nós todos temos que nos esforçar para sempre melhor servir, não é? E porque a gente tem prazer em servir, às vezes a gente fica pensando em outras pessoas que, no lugar de seguirem a Cristo para servir a Cristo, seguem a Cristo para de alguma forma serem beneficiados por alguma coisa que vem de Cristo. Tanto um grupo quanto outro grupo são legítimos dentro da quantidade de fé que tem. Porque tem gente que só tem fé para seguir a Cristo para receber alguma coisa. E ainda bem que estão aí, porque uma hora a coisa muda, não é? Mas tem outros que não, que seguem a Jesus pelo prazer de servir a Jesus, né? Eliezer, quantos anos você está no relógio? 66 elementos da igreja do relógio. Tempo todo lá com aquela bateria dele, batucando lá, servindo, sempre alegre. Eu nunca vi esse homem triste. 66 anos mesmo lá do relógio. Então, irmãos, prazer de servir. A luta vem e passa. Não desanima, não. Quem crê em Jesus Cristo, a luta vem. Quem aqui não passa luta? Quem aqui já não teve enfrentamento esquisito, complicado? Mas isto não pode tirar de nós o brilho e a alegria de servir a Cristo. Tem um hino, agora eu não lembro quem canta, mas a irmã Anísia deve saber. Estou seguindo a Cristo nos santos caminhos que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Luiz de Carvalho. Quem que falou isso? Senhora? Luiz de Carvalho. Deus abençoe. Vamos cantar? Canta aí. Ô Gesiel, você lembra? É do seu tempo. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Bom,
Tem outra parte, mas eu não estou dando conta de cantar bem, não. Querem cantar? Bora lá, gente. Antigamente eu via. Cadê o Neston? Tá aí? Não, aí a gente está assassinando o hino. Vamos pegar um hino aqui. Você lembra desse, Neston? Neston é de 1914, ele lembra tudo. Chama ele sabe. Isso. Vamos ver a dupla dinâmica aqui. Esse aqui é de 1914, que é de 1917. Vamos. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e logo eu vi que não tinha valor. Mas antigamente eu via. Peraí. A turma lá não virou, aí vai bagunçar, meu filho. Agora sim, vai lá. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Já tá bom, senão nós vamos assassinar mais o hino. Deus abençoe. É isso. Nós seguimos a Cristo, irmãos, para que nós possamos servi-lo com o melhor que a gente pode, da melhor maneira que pode, nunca dando a Ele o resto, mas sempre a primícia, o melhor de nós. Acordou, a primeira coisa, dobra o joelho, agradece a Deus pela noite. Chegou em casa, vai dormir, dobra o joelho, agradece a Deus pelo dia. Vai comer, agradece a Deus pela comida. Vai lavar a louça, agradece a Deus, porque tem louça suja, significa que tinha comida no prato. Louva a Deus, porque Ele é bom. E na medida que todos nós seguimos, devemos servir a Cristo. Às vezes você fica dizendo assim, mas vou servir em quê? O que eu posso fazer? Qual que é o meu... Por exemplo, vou dar só um exemplo. Você chega numa igreja um dia, está todo o banco bagunçado. Você olha assim, está tudo torto. Aí você diz assim, poxa vida, ninguém vê esses bancos tortos aqui? Faça o culto, você vai outro dia, chega lá, a mesma história, tudo torto outra vez. Aí você fala, mas parece que só eu vejo esse banco torto. Vai outro dia, está torto de novo, diz, esse pastor não vê que o banco está torto, só eu que estou vendo isso? Então, quem sabe Jesus está chamando você para arrumar o banco?
colega e diga: entendeu, irmão? Quando você fica vendo alguma coisa que não está, quem sabe Deus está chamando você para fazer aquilo que você está vendo que ninguém faz. Ah, por que está faltando gente para visitar? Então, quem sabe Deus não está chamando você para visitar? Ah, porque tem pouca gente que vai visitar no hospital. É verdade, tem mesmo. Então, quem sabe Deus não está chamando você para fazer a mesma coisa? Então, olha para o colega e diga: a gente serve. Cada um serve com alegria, às vezes com um sorriso. A Belinha é uma menina aqui da igreja. A Belinha, ela era pequitinha assim. Ela saía aqui no meio da igreja com uma cartolina. Na cartolina estava escrito assim: abraço grátis. Só isso. Gente, como eu tenho testemunho de gente que foi transformada, tocada pela mensagem que a Belinha dava naquele cartaz lá, servindo. Se você buscar a Deus, Deus vai mostrar para você um montão de coisa que você pode fazer. Então tinha aquelas mulheres que seguiam Jesus para servir, mas tem um grupo que segue pensando no que Deus pode dar. E Ele dá, mas é uma mente muito tacanha, muito pequenininha. Veja, algumas lições são aprendidas na escola, na banca, nas academias teológicas, no culto de doutrina, mas tem outras coisas que a gente só aprende na prática mesmo, né? E há um personagem bíblico chamado Jefté. Jefté era um filho ilegítimo. O pai dele teve um caso com uma mulher lá e nasceu Jefté. E aí os irmãos dele, na hora de pensar na herança, pensar no que podiam receber, expulsaram o Jefté de casa, mandaram ele sumir de lá, e ele foi embora. Os irmãos dele tinham interesses, né? E aí botaram ele para correr e ele foi embora. E ele não tinha ambiente ali, a gente sentia um peixe fora d'água. Mais tarde, o tempo passou, teve uma crise lá, uns problemas, e os irmãos foram buscar ele. E ele tomou a decisão de voltar. Mas a pergunta é: por que é que ele quis voltar? O que levou ele a voltar? Vocês já viram um monte de pregador bom, esses que pulam muito, dão umas piruletas? Não, você é igual o Jefté, já te rejeitaram, vão ter que te engolir, igual o Zagalo lá, né? Mas não é essa a história lá. Veja, o Jefté, ele tinha uma necessidade de ser aceito no ambiente que um dia o rejeitou. Sabe, quando você sai e não consegue digerir bem, ele tinha essa necessidade. Fizeram este mal para mim, vão ter que me ver. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso não é indo nem aqui nem na China, né? Aquela necessidade de vingança evangélica. Ah, me desprezou, agora vai ter que... Irmão, aquele irmão que um dia me desprezou, agora sou pastor dele. Que mérito você tem nisso? Né? Toma cuidado. Então, o problema desse Jefté é que ele decidiu voltar de onde ele saiu, mas ele decidiu voltar pelos motivos errados. Ele não voltou porque amava, não, eu amo vocês e vou defender vocês. Não, ele voltou assim: tá bom, eu volto se vocês me fizerem chefe de vocês. Ele tinha necessidade de ser reconhecido, de ser exaltado, enaltecido. Tem gente que, se não falar o nome dele 3 vezes por culto, ele fica: meu Deus, o que está acontecendo?
O nome precioso que a gente fala aqui é o nome de Jesus o tempo todo. Né? Então, quando uma pessoa não avalia bem as razões da sua decisão, essa pessoa se submete a coisas altas demais ou a coisas baixas demais. Porque ele é movido pela necessidade de ser recebido num lugar onde as pessoas não recebiam bem. Então, parece que Jefté não conseguia enxergar que aquelas pessoas queriam usá-lo só. Mas ele, cego pela possibilidade de ser chefe deles, topou. E, tendo esta decisão, ele não teve tempo para pensar no que é que ele ia sacrificar para poder alcançar aquilo que ele desejava. Está cheio de gente aí fazendo sacrifícios desnecessários para que as pessoas enxerguem você do jeito que você gostaria de ser enxergado. O problema é que as pessoas todas são exatamente como nós. E quando a gente mede alguém, normalmente para medir alguém a gente usa a nossa própria régua. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado para você não ficar o tempo todo esmolando aceitação nos ambientes que um dia te desprezaram. Porque às vezes a pessoa te desprezou porque a mão de Deus estava com você, te abençoando. Isso causava inveja. Por exemplo, Saul não tinha motivo para ter inveja de Davi. Ele já era o rei, ele já era rico, ele já mandava em tudo, o chefe era ele. Mas ele foi ter ciúme de um subordinado dele. Então o problema de pessoa ter inveja não é o que está embaixo que tem inveja de quem está mais elevado. Não é isso não. Tem um punhado de gente que está lá alto, cheio de inveja de quem está embaixo, porque ele está lá porque está seguro por alguma razão, e outras pessoas são queridas. Era o caso de Davi. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aquela história. Esse Jefté é como aquelas pessoas que às vezes nem se aceitam por causa da própria história, e por causa disso promove coisas para que seja aceito pelos outros, né? E existem pessoas que ficam o tempo todo consumindo o seu tempo para ser visto. Sabe aquela história, quem não é visto não é lembrado? Nasceu de outra forma, nasceu na igreja romana. Santo que não é visto não é lembrado. Aí a pessoa diz, não, então eu tenho que ficar no melhor lugar onde todo mundo me vê, porque quando ele me vê, ele vai lembrar de mim. Quando Saul foi escolhido, Saul não é escolha de homem, coisa nenhuma. Quem pregou isso, pregou mentira até hoje. Saul é escolha do homem, Davi é escolha de Deus, tudo mentira. Quem escolheu Saul foi Deus. Deus disse para o profeta Samuel, fica lá no caminho assim, assim, que eu vou enviar para você o homem que você vai ungir rei de Israel. Então quem enviou Saul foi Deus. Ok? Ele perdeu porque fez as bobagens dele lá. Mas quando Samuel ungiu, preparou tudo, conversou, marcou uma assembleia geral para apresentar o novo rei, o que aconteceu? Saul fez o quê? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Ele se escondeu. Saul não queria ser rei, ele se escondeu. Se escondeu. E quando se escondeu, Deus achou um jeito de encontrar ele. Então quem escolhe e quem apresenta é Deus. Um dia o Davi estava meio de nariz empinado. Deus disse para ele, rapaz, baixa o facho. Eu te tirei de trás da malhada. Você está achando que é o quê?
Para esse Saul aí, um dia, o profeta Samuel falou com ele assim: rapaz, Deus já achou um melhor do que você. Olha aí para o colega e diga: Deus sempre tem um melhor que a gente. Você que acha que a vida gravita em torno de você, esquece. Deus sempre tem um melhor que nós. Sabe aquela ideia maluca, né? Peguei com 8, agora estou com 168, então é porque eu sou bom. Aí começa a dizer assim: se eu sair daqui, acaba tudo. Então, infeliz. A Bíblia diz assim, Jesus falando. Aliás, essa frase está dentro da igreja sede de Carapicuíba, colocada pelo meu pastor. Eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto. Mas não é só ir dar fruto. E o vosso fruto permaneça. Não é só dar fruto. É dar fruto e o fruto tem que permanecer. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então está cheio de gente que dá fruto, mas o fruto é para ele mesmo. Não é para Deus. E aí todo mundo tem que estar como satélite. Não é assim que funciona, não. Nós servimos a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A Ele seja a glória para sempre. Então tem gente que gasta tempo para se fazer querido, para se fazer lembrado, recompensado, sei lá o quê. Voltar por cima, né? De novo aquela historinha, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai olhar lá da plateia e você com coisa que púlpito é palco. Palco é lugar de show. E no show tem ator, ou não? Tem ator ou não tem ator? E o que quer dizer a palavra hipócrita? O que quer dizer a palavra hipócrita, gente? Hipócrita é ator. Gosta muito de palco, então você é um ator, e ator é um hipócrita. Então, Jefté sonhava em ser recebido com honra e tal. De que adianta você liderar um grupo de pessoas que atrai você para eles só por causa do interesse? E é isso que Jesus viu lá em João capítulo 6 e no verso 15. A turma veio para fazer de Jesus rei porque tinha interesse. Tinha muito interesse. Como é que eu sei disso? É a continuação da leitura. Vai lá no verso 25. Não, verso 24. Verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram até Cafarnaum em busca de Jesus. E quando acharam Jesus lá do outro lado do mar, perguntaram para ele assim: como é que o senhor chegou aqui? Aí Jesus responde: vocês não estão me procurando pelos sinais que vocês viram, vocês estão me procurando porque vocês comeram do pão. Qual é o assunto de vocês? Saciar de pão. Vou atrás dele porque quem deu pão hoje dá pão amanhã e vai dar pão depois, e aí vive. Não está seguindo para servir, está seguindo pelo benefício. Olha para alguém aí e diga: está entendendo isso? Jesus detectou isso. Quando Jesus detectou isso, ele falou: não, tem pessoas que querem me chamar de rei só para pedir mais do rei. É ruim pedir ao rei? Não, é certo. Nós pedimos a Deus, nós oramos a Deus, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus. Mas este não deve ser um motivo de nós estarmos na obra de Deus. Entenderam bem? Tem gente que Deus prospera um pouquinho ele já some. Some. Porque enquanto estava na pindaíba lascada, vivia buscando a Deus. Quando melhorou a situação, esquece de Deus. Tem gente, por exemplo,
que Deus não pode dar uma casa na praia. Tem um monte de gente que Deus pode, mas tem outro tanto de gente que não pode. Porque se Deus der, ele nunca mais volta no culto. Entende? Tem gente que Deus pode dar um barco. Mas tem gente que se Deus der um barco, ele desvia, porque o Deus dele vira o barco. Ou o avião, ou o carro. Tem gente que pede a Deus para dar um carro novo, só para ver se ele consegue mostrar para todo mundo que ele tem mais do que os outros. Tem muita gente, irmãos, prestem atenção, tem muita gente na igreja que Deus precisa curar do espírito de Penina. Você vê um montão de gente pregando de Ana. A Ana, coitadinha, a Ana era não sei o quê, a Ana. Todo mundo fala da Ana. Mas a maioria não tem o coração de Ana, não. A maioria tem o coração de Penina mesmo. Até na hora de testemunhar, ele diz assim, também, Deus sabe o preço que eu paguei, olha como eu sirvo a Deus, e agora eu tenho e você não tem. Se você quiser ter o que eu tenho, você tem que fazer o que eu fiz. Isso é espírito de Penina. Olha como Deus me abençoou. Não abençoou você? Bem feito. Chupa o dedo aí. É espírito de Penina. Na obra de Deus não pode ser assim. Tinha um irmão na igreja, o nome dele era José. José cognominado Barnabé. A gente chama ele de Barnabé. O José cognominado Barnabé amava a obra de Deus. Então ele teve lá uma bênção de Deus e ofertou lá uma quantidade. A turma gostava do José, do Barnabé. Pensa num povo que gostava do Barnabé. E aí tinha lá uns dois crentes lá na igreja que ficava vendo como o Barnabé era amado. Aí eles disseram, o que esse sujeito fez para esse povo gostar tanto dele? Onde ele vai, a turma gosta dele. Ah, já sei. Ele arrumou um jeito de dar uma oferta lá. Ah, legal. Então, combinaram lá o marido e a mulher, venderam lá a propriedade e foram lá e disseram, agora todo mundo vai gostar da gente igual gosta do Barnabé. Se lascou porque foi mentir justo para o Espírito Santo. E não deu certo. Não deu certo. Tem gente que mente para o pastor de cara lavada e acha que está tudo bem. Cuidado, gente. Há 25 anos que eu congrego aqui com os irmãos, eu vou ensinando. Eu tolero um punhado de coisas, só não dá para tolerar mentira. Porque mentira é coisa do Satanás. Quem mente é filho do diabo, e quem falou isso foi Jesus. Quem mente é filho do diabo. Então, é complicado gente que mente, né? Então, essa semana eu recebi umas pessoas, o irmão Jurandir estava comigo. Eu fiz questão de perguntar, essa é a verdade? Tem mais alguma coisa? Cuidado, porque isso tem desdobro na vida espiritual, tem desdobro na eternidade. Quem confessa e deixa alcança, mas quem encobre a transgressão está lascado, não prospera. Entende? Então, eles foram ir lá, vão conversar com Pedro, só que o Pedro estava cheio do Espírito Santo, e aí deu ruim. Ele falou, por que você foi mentir para o Espírito Santo? Morreu. Daqui a pouco, passa um tempinho, chega a mulher dele lá. Pedro vai conversar com ela. Sabe quando combina para mentir? Combinar para mentir é pior ainda. Vamos combinar a mentirinha. Não dá certo isso, gente. E aí ela também foi para o mesmo caminho. Então, meus irmãos, de que adianta a gente alcançar coisas de forma não adequadas? O texto que a gente leu hoje, em João capítulo 6, mostra que Jesus detectou que um grupo de pessoas não estava
com vontade de fazê-lo rei, para ser súdito do reino. Aliás, quando a gente é súdito do reino, significa que a gente está ali para servir o reino, não é? Nós estamos aqui para servir. Tem gente que quer ser diácono para mandar no membro. Tem gente que quer ser presbítero para mandar no diácono. Tem gente que quer ser evangelista para mandar no presbítero e no diácono. E tem gente que quer ser pastor para mandar em todo mundo. Sabe aquelas cabeças tacanha? Jesus disse: entre vocês não é assim, vocês são irmãos. Olha para o colega e diga: irmão, tudo bem, irmão? Mas tem gente que, se você chamar ele de irmão, ele fica bravo. Eu não sou irmão, não, eu sou pastor. Oh, sai fora. Há muitos anos, o pastor Jurandir ainda era o co-pastor aqui na sede. Entrou uma pessoa ali na igreja, e aí a turma foi lá para tirar nome, aquele pessoal, né? Aí, o irmão é crente? Não, 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 eu sou pastor. Ora, irmãos, cuidado com isso. Romanos capítulo 12, verso 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorem com os que choram. Aí diz assim: sejam unânimes entre vocês. Aí ele diz assim: não ambicionem as coisas altas, acomodem-se às humildes, não sejam sábios em vocês mesmos. Tome cuidado, tomem cuidado. Há muita gente fazendo voto de tolo, pensando que está agradando a Deus. O Jefté fez isso, um voto de tolo, para satisfazer o próprio coração, o próprio ego, achando que estava agradando a Deus. Provérbios capítulo 20, verso 25 diz assim: laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feitos os votos, então inquirir. Então é mais ou menos assim, a pessoa tem que tomar cuidado para não declarar precipitadamente que alguma coisa é boa ou ruim, porque quando ele declarar, aí depois ele tem que sair correndo para resolver aquilo. Então, tomem cuidado, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Eclesiastes capítulo, eu não sei se é capítulo 5, acho que é capítulo 5, verso 4. Vai lá, Eclesiastes 5, 4. É isso aí. Quando a Deus fizeres algum voto, não demore para cumprir, porque Deus não se agrada de tolo. Que você tratou, cumpre. Verso 5. Melhor é que você não trate, do que você tratar e não cumprir o que tratou. Verso 6. Não permita que a tua boca faça pecar a tua carne. E não diga diante do anjo que foi um erro. Porque tem gente que erra e diz: não, eu me precipitei. Não, cuidado. Por que razão Deus ia se irar contra a tua voz, de sorte que ele destruísse tudo aquilo que você já fez na vida? Toma cuidado. Chacoalhe o colega aí e diga: entendeu tudo, né, irmão? Quantas pessoas oferecem o que não podem, apenas para serem aceitos? Quantas pessoas sacrificam a família, apenas para vencer uma disputa? Cuidado. O Jefté foi aceito, voltou por cima, foi honrado, mas a que custo? Qual foi o custo dele? Então, infelizmente, o inimigo incita as pessoas a terem um falso fervor espiritual, até que essas pessoas se sintam superiores aos outros. E quando se sente superior aos outros, aí parece que está satisfeito. Mas e o custo disso? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ao custo da sua alma? Mateus capítulo 23, verso 8, olha o que Jesus disse. Mateus 23, 8.
Não queiram ser chamados de mestre, de professor, de rabi, porque só tem um que é o mestre. O nome dele é Cristo. E vocês são o quê? Vocês são o quê? Põe a mãozinha assim e fala: paz do Senhor, irmão. É Senhor, irmão. Nós somos o quê, irmãos? Irmãos. Tome cuidado para não abrir a boca em murmuração, por causa do êxito de algum outro irmão, porque Deus está usando aquela pessoa, louvado seja Deus. Cuidado para você não entrar num barco furado, de sair murmurando. A humildade é uma virtude que deriva do domínio próprio, da temperança, porque ela leva as pessoas a minorar aquele apetite que tem de ser honrado. Jesus disse: quando você chegar num lugarzinho, queira logo o primeiro lugar, não. Vai com calma, porque pode chegar alguém que precisa naquele momento ser mais distinguido, aí vão pedir para você sair para dar lugar para o outro, vai ficar feio. Mas tem gente que parece que é apaixonado por glamour. Cuidado com isso. Então, quem alcança conhecer a si próprio, não se afasta da humildade, reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus e da obra de Cristo. Então, por isso também é necessário a gente o tempo todo se precaver de atitudes de pessoas que têm olhares só naquilo que podem alcançar. Lembra de um sujeito chamado Mefibosete? Mefibosete era neto do rei, filho do príncipe herdeiro, nasceu rico, tinha uma casa bonita, comia bem, roupa de melhor qualidade, melhor educação, tudo de melhor era dele. Mefibosete. Aí um dia o avô morreu e o pai morreu junto com o avô. Uma pessoa gostava dele e queria proteger ele. Só que querendo proteger ele, derrubou. Quando derrubou ele ficou coxo, quebrou as pernas. Quando alguém derrubou ele ficou coxo com as pernas quebradas, o rei já estava morto, o pai tinha morrido, o negócio não está bonito ali, quem assume o trono é um tio dele, chamado Isbosete. Então ele tem um tio rico, que não liga para ele. 7 anos e meio Isbosete reinou sobre Israel depois de Saul. Só depois de 7 anos e meio que Davi assumiu o trono de todo Israel. Davi era rei lá em Hebron, um pedacinho lá. O Isbosete, que era o rei, nem ligava para ele. O que ele foi? Morar de favor na casa de um tal de Mica. Mica? Ziba, tal de Ziba. Foi morar lá na casa desse. Então comia do que davam, e sabe aquelas conversas tortas, sabe? Um ambiente ruim, ele está lá. Daqui a pouco assume o trono Davi. Na cabeça do Mefibosete, tudo que aconteceu de desgraça com o avô e com o pai, a culpa era do Davi. Porque o Davi agora está ocupando o trono que era do avô. Ele cresce com isso. Mas um dia Davi conquista Jerusalém, dá descanso, e aí manda chamar se tem alguém descendente de Saul, para fazer bem. Disseram: tem esse rapaz. Mandaram chamar, chamaram o rapaz, ele vem. Aí tem a musiquinha bonitinha: você vai morar na casa do rei, você vai comer como rei, você vai sentar na mesa do rei, lá, e tudo na mesinha do rei, e esquece que a Bíblia tem mais página. Olha para o colega e diga: a Bíblia tem mais página. Você vira a página. Ele foi lá, o rei chama, diz assim: agora você vai comer na minha mesa, você vai ficar aqui comigo. Sabe o que está escrito? Davi deu para o Mefibosete tudo
o que tinha sido de Saul. Tudo que tinha sido de Saul, Davi deu para Mefibosete. Tudo. Então ele nasceu rico, perdeu tudo, ganhou tudo de volta. Não é legal? Diga, tinha tudo, perdeu tudo, ganhou tudo de novo. Não é bonito? Ok, mas não é só isso. Vira a página. O Davi é despejado por causa do Absalão. Quando o Davi sai, quem está com Davi se lascou. Pior, vem o tal do Ziba trazer um presente para o Davi. Olha aqui um presentinho para o senhor. Davi olha para ele e diz: cadê o Mefibosete? O Mefibosete ficou em casa lá dizendo bem feito para você. Uma mentira tirou tudo dele de novo. Então diga aí, tinha tudo, perdeu tudo, ganhou tudo, e uma mentira tirou tudo de novo. Sabe o que Davi fez? Pegou tudo do Mefibosete e deu tudo para o Ziba. Olha para o colega e diz: que coisa, não? Aí aquela historinha de morar na casa do rei. Olha para o colega e diz: mas tem mais página na Bíblia. Diga, tem mais página. Quando Davi venceu o Absalão e está voltando para casa, na beirada do caminho quem está? Mefibosete. Davi olha para ele: Mefibosete? Sim, senhor. Por que você não foi comigo para a batalha? O senhor sabe que eu sou coxo, o meu servo me enganou, e eu não podia albardar o jumento. Ele veio, mentiu para o senhor. Se eu viesse aqui, o senhor ia me matar. O senhor acreditou na mentira. Por isso que líder tem que tomar cuidado, ele nunca pode ouvir um lado só. Nunca pode ouvir um lado só, nunca. Vai tratar um caso? Ouve os dois lados, sempre. Senão vai tomar decisão errada. Davi disse assim: você está me falando isso por causa do dinheiro? Vê se não está escrito isso aí. Aí ele falou: não. Mefibosete disse para o Davi: eu não te sirvo por aquilo que você me dá. Eu era um cão morto, e você me deu dignidade. Eu te sirvo é por causa disso, por gratidão, porque eu não era ninguém e você me deu dignidade. É por isso que eu te sirvo. Aí o Davi disse para ele: tá bom, então pega metade. Então diga aí, tinha tudo, perdeu tudo, ganhou tudo, uma mentira tirou tudo, recuperou a metade. Já está bom, não está? Diga, mas a Bíblia tem mais páginas. Você vira 2 páginas ou 3, você vai encontrar aí na sua Bíblia assim: fome em Israel e a sua causa. Quando você encontra essa frase, fome em Israel e a sua causa, você vai ler. De uma fome, Davi vai orar: Senhor, o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí Deus diz: é por causa dos gibeonitas. Mas o que gibeonita tem a ver com isso? Ok. Lembra aquele dia que o sol parou e a lua parou? Na batalha do Josué? Josué estava lutando para defender Gibeão. E estava defendendo Gibeão por causa de uma aliança. E a aliança feita diante de Deus vale. Você que não tem honrado a sua aliança, cuidado. A aliança feita diante de Deus vale. Aí, o Saul veio governar depois de muitos anos, porque depois de Josué vieram todos os juízes, 14 juízes, são muito espaço de tempo muito grande. Aí vem o Saul reinar, o que Saul faz? Ataca Gibeão. Quando ataca Gibeão, Deus não gostou, porque a aliança feita diante de Deus. Aí, Davi falou assim: manda chamar os embaixadores de Gibeão. Chamaram os embaixadores de Gibeão. Perguntaram para eles o que eles queriam. Você que lidera, cuidado. Sempre que você chegar num lugar, procura conhecer a história, para você não pecar contra a história. Quem não honra a história, não merece o respeito da história. Você não pode escrever a tua história apagando a história do outro. Cuidado.
Aí, isso foi o que Saul fez e deu esse rolo todo. Quando isto tem a ver alguma coisa com o Mefibosete? É simples. Davi chamou os embaixadores, eles disseram: eu quero 7 filhos, 7 descendentes de Saul, para a gente enforcar. Vingança. Ok. Davi sai doido procurando 7 descendentes de Saul. Tem aquela história da mulher que tinha os filhos numa penha, lembra? Que aí ficava enxotando o corvo para não ficar mordendo os filhos, lembra? Então, foi nesse episódio aí. Só que aí está escrito: porém, Davi poupou Mefibosete por causa da aliança com Jonatas. Então vamos lá. Tinha tudo? Perdeu tudo? Ganhou tudo de novo? Uma mentira tirou tudo? Recuperou metade? Mas foi salvo no final. Olha para o colega, entendeu? Então, quando você ouvir de novo aquela musiquinha de vai cantar na casa do rei, lê mais páginas, tem mais páginas na Bíblia. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Sim. Ok. Diga aí, culto de doutrina. Lugar de pensar. Se você tem preguiça de pensar, você está no lugar errado. Entenderam bem, gente? A Bíblia tem mais páginas. Leia a palavra de Deus, se alimente dela, se sustente dela. Não isole um versículo para fazer doutrina. Não faça isso. Então, se a gente pedir discernimento a Deus, a gente vai entender quais são aqueles que seguem porque amam, aqueles que seguem porque têm interesse. Isso tudo está dentro de um quadro fático na obra de Deus. E foi isso que Jesus detectou, e foi isso que a gente leu em João capítulo 6. A turma queria fazer de Jesus rei, por quê? Porque é o rei da bolsa. É o pai. Cuidado com isso. Judas capítulo 1, verso 16, só tem um capítulo, né, Judas? É o penúltimo livro da Bíblia, grudado com o Apocalipse. Estes são murmuradores, queixosos da própria sorte, o tempo todo. Andam segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Vírgula, leia. Então tem gente que só admira porque tem algum interesse. Não tem aquilo como algo natural. Não é espontâneo. É interessado no que pode gerar de dividendos daquela decisão. Então olha para alguém e diga: entendeu, irmão? Sempre que você falar bem de alguém, tenha cuidado para não falar bem só porque tem algum interesse. Fale a verdade. Aquele irmão é uma bênção mesmo. Ele gosta de amarelo, eu gosto de azul, mas o serviço dele é bom. Ele gosta de verde, eu gosto de cor de abóbora, mas isso não muda. Ele é bom no que faz, louvado seja Deus. Ah, aquele irmão só canta, então, ele canta bem, você não dá conta, então louva a Deus porque ele canta bem. Não porque tem algum interesse. Entenderam bem, sim ou não? Então, 2 lições para a gente ir embora. Primeiro, o quanto for possível, aprenda com Jesus. Se afaste de gente interesseira. Entende? Por que isso? Nós somos servos da vinha do Senhor. E quem é servo da vinha do Senhor, sabe o seu lugar e se sente feliz. Apóstolo Paulo compara a igreja como um corpo humano. E ele diz que quando um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E diz que quando um membro padece, todo o corpo padece junto. É o tal do chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Mas não é só isso. O importante não é que parte do corpo a gente está. O importante é estar no corpo. Porque Paulo escreve: mas Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. Está escrito textualmente, desse jeitinho que eu falei.
Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Se Deus achou que você serviria para ser nariz, você é um nariz bonitinho. Se Deus achou que você seria bom como orelha, você é uma bela orelha. Entende? O importante não é ficar disputando, não, eu queria ser olho, não, eu queria ser boca, não, Não, o importante é estar no corpo. Porque se estiver no corpo, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está predestinado para a salvação. A igreja está predestinada para a salvação. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você é daqueles que haverão de herdar a salvação. Não é difícil de entender. Então, aprenda com Jesus e pede ao Espírito Santo que ensine você a isso. Há muita gente que abraça causas, mas ele não abraça causa porque quer servir, abraça causa porque de alguma forma vai se beneficiar. Há muita gente que não aprende e o conselho é escutar Jesus. Mateus 7,15, Jesus disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Porque eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente não é nada daquilo. Então, a gente precisa o tempo todo ter cautela, mas nunca ter reserva. Sempre servir ao Senhor. Nós não fomos chamados para outra coisa senão para servir. Aliás, a Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoeis. Não está escrito textualmente? A gente tem que abençoar. Nosso chamado é abençoar. Abençoar, sempre abençoar. É o nosso serviço, é o serviço de todos nós. Abençoar. Lucas capítulo 12, verso 1, Jesus diz assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. O que é o tal fermento dos fariseus? Está escrito aí: a hipocrisia. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então, o que é um hipócrita? É um ator, que no púlpito é uma coisa, no restante é outra coisa. Então, a palavra de Cristo deve o tempo todo ter primazia com a gente. Veja, Mateus 24,4 diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Parece uma palavra solta, mas eu não gosto muito de fazer isso, mas hoje é necessário. A palavra Cristo é um termo da língua portuguesa usada para traduzir uma palavra grega, Christos, que significa o quê? Ungido. Sabe, a mania, a igreja tem as modas, né? As modas. E aí de vez em quando aparece uma moda: não toque no meu ungido. O ungido pode fazer o que quiser. Cuidado com isso. Muita gente vem com o nome de ungido, mas cuidado. O termo grego de ungido vem de uma palavra hebraica que é Mashiach, que é Messias. Então, às vezes a pessoa se faz de coitado. Cuidado com isso. Então, se a pessoa não souber lidar com isto, acaba caindo no laço do diabo. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, quando ele dá instrução sobre obreiros, ele diz assim, acho que é verso 6, eu não tenho certeza. É isso aí. O obreiro não pode ser neófito. Neófito é o sujeito que não sabe, pensa que sabe e briga para defender aquilo que ele pensa que sabe mesmo estando errado. É um neófito. Para quê? Porque o neófito fica soberbo. E quando o neófito fica soberbo, o que acontece com ele? Cai na condenação do diabo. Então, às vezes,
A gente tem que proteger um irmão para que ele não fique soberbo. Meu pastor tinha uma frase muito legal. Se você puder, grava ela. Ele dizia assim: é melhor não ser e ser do que sendo não ser. É melhor não ser e ser do que sendo não ser. Tem um monte de gente que tem título de um monte de coisa, mas é só título mesmo. Cuidado. E por último, tome cuidado, porque às vezes as mãos interesseiras aplaudem e depois essas mesmas mãos atiram pedras. O mesmo povo que bateu palma, Hosana, depois gritou: crucifica-o. Toma cuidado. Nós não podemos servir por causa das pessoas, temos que servir por causa de Cristo. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Enquanto o Jefté lutou para defender Gileade, aquelas pessoas queriam mesmo eram os despojos dos amonitas. Isso é verdade, porque no capítulo 11 lá do livro de Juízes, depois que o Jefté venceu, os efraimitas foram lá brigar com ele. Por que você foi e não chamou a gente? Na verdade, eles não estavam interessados na bênção de Gileade, eles estavam interessados nos despojos. Então, quando nós lemos o texto de João capítulo 6, e percebemos o desdobro do que Jesus ensina no verso 24, a gente entende por que é que ele saiu, quando a turma quis fazer dele rei. Então, no verso 27, Jesus dá uma dica. Você que está trabalhando por interesse daquilo que você vai receber, você que está servindo para que alguém veja você servindo para alcançar não sei o quê, você que está fazendo isso para que um dia você chegue não sei aonde, ouve Jesus. Não trabalhe pelas coisas que perecem. Trabalhe pelas coisas que vão permanecer para a vida eterna. Abraça o vizinho aí e diga: entendeu a dica de Jesus? Você não tem que fazer as coisas para alcançar lugar de destaque. Você tem que fazer as coisas por aquilo que vai permanecer para sempre. Debaixo deste mundo aqui, as línguas cessarão, as profecias acabarão, os bons pregadores não vão ter mais mensagem, porque a única coisa que vai continuar para sempre é a adoração ao Senhor. Então levante as duas mãos aí e comece a ensaiar uma adoração boa para Jesus. Isso vai permanecer para sempre. Os títulos, todos ficam aqui. É legal, né? Quando a gente lê a Bíblia, Jesus falando assim, ó: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Não está escrito assim? Cadê os títulos? O que vai permanecer para sempre, irmãos, é isso que a gente tem que fazer. Vai cantar, canta com todo entusiasmo da alma. Vai servir, sirva com toda a alegria da alma. Vai pregar, pregue com entusiasmo. Vai fazer alguma coisa, faça com toda a alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se a Ele com um cântico. Saiba que foi Ele e não nós que nos fez povo dele e ovelhas do seu pastoreio. Entrem pelas portas dele com louvor, nos átrios dele com hino. Glorifique a Deus, faz o melhor que você pode. Nunca por interesse, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? É a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.